Prezado irmão no sacerdócio, Padre Loir, queridos diáconos aqui presentes, ministros extraordinários da Eucaristia, da Palavra, da música, saúdo a todos os grupos deste importante, belo e significativo apostolado da Sagrada Face, que hoje celebra em comunhão com a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui nesta casa-mãe, Catedral Cristo Rei em construção, a festa da Sagrada Face. Cumprimento crianças, jovens, casais, famílias, aqui presentes nesta oportunidade, e as famílias, irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte. A todos, graça e paz da parte do Senhor nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, iniciamos quarta-feira passada, próxima, a Quaresma. A Quaresma é um tempo de salvação. É um tempo para que cada um de nós se deixe encontrar e encontre o Senhor na força e graça de Sua palavra, que nos chama permanentemente à conversão. A Quaresma é uma escola de aprendizagem. Todos chamados a aprender na escola que tem como educador primeiro e fundamental Jesus Cristo. Ele que tudo falou com profunda sabedoria, Ele que tudo ensinou com profundo amor, que teve e tem, pela força da Sua palavra, quando proclamada, chegando aos nossos corações, pela escuta atenciosa e pelo desejo sincero de vivenciá-la, de colocá-la em prática. Ele, o educador por primeiro, que falou e fala com sabedoria, nos ensina as trilhas, o caminho que vale a pena percorrer, que é do amor, que é da misericórdia, que é da ternura, que é da bondade, que é da paz. Como disse o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, a palavra proclamada, que é um ensinamento do educador Jesus Cristo, com sabedoria e amor, é uma palavra digna de salvação. Por isso, se com a nossa boca proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e se no coração cremos naquilo que dizemos, lemos e professamos enquanto fé, seremos salvos. A salvação, que é o ensinamento do amor do verdadeiro educador, que atinge a todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. O seu amor é para com todos. Sua ternura e bondade é para com todos, amados e amadas seus, confiados a Ele pelo Pai. Esta palavra, diz o apóstolo Paulo, ela é digna de fé, porque ela é geradora de salvação. E quem crê na palavra do educador por excelência que ensina com amor, diz o apóstolo, jamais será confundido.
A confusão nos nossos tempos é enorme. As muitas ideologias tentam gerar dúvidas, sombras, escuridão em nossos corações e em nossas inteligências. Mas a palavra daquele que é o verdadeiro educador, que ensina com sabedoria e amor, jamais nos confundirá. Por isso, proclamar a palavra de Deus, oportuna e inoportunamente. Por isso, comprometer-se, cada um de nós, nossas famílias, quão belo as famílias que vieram ao Ambão e daqui proclamaram a palavra. A família é chamada a proclamar a palavra, é chamada a se educar na força da palavra, a acolher o ensinamento de amor que vem através da palavra. Assim como o próprio grupo da Sagrada Face, os nossos organismos, nossas instâncias pastorais, cada um de nós individualmente, porque se a esta palavra nos dirigimos, se esta palavra procuramos, se por ela nos deixamos ser formados, educados, com sabedoria e amor, haveremos, pouco a pouco, incansavelmente, fazendo as trilhas do projeto amoroso de Deus em Cristo comunicado a nós. O projeto amoroso de Deus em Cristo comunicado a nós é um projeto de libertação. Por isso, um projeto de salvação. Aí se situa o Evangelho de Lucas, que proclamamos neste domingo, dia do Senhor, primeiro domingo, primeira semana da Quaresma. A Quaresma que tem como objetivo prepararmos-nos para a festa maior. Toda festa importante exige preparação. Todos os momentos importantes em nossa vida, anteriormente, a gente se dedica a uma preparação. A Quaresma, pela força da palavra de Deus, educadora que é, com sabedoria e amor, prepara nossos corações para resgatarmos a vida nova, iniciada no nosso batismo, que pelos descaminhos da vida optamos por outros caminhos. Por isso a Quaresma é a palavra, é a oportunidade, é o tempo de salvação de graça, para que, educados pela palavra, retornemos ao Senhor, nos abramos uns aos outros, assumindo o seu projeto de libertação, de vida e de amor. Jesus, depois que foi batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali passou por 40 dias, o número simbólico, que nos ajuda a lembrar os 40 anos que o povo de Deus fez a sua travessia no deserto. Os 40 dias que Moisés ficou no monte para escrever as tábuas da lei. Os 40 dias que Elias ficou no monte, Horebe, e depois desceu para instaurar um tempo novo na vida do povo. A Quaresma, 40 e poucos dias, para também fazer o exercício do retorno à vida nova, perdido pelo nosso pecado, quando nos sucumbimos às tentações. Jesus, no deserto, 40 dias, foi tentado pelo demônio. Como diz Santo Agostinho, nós também, humanos, como ele, humano que foi, e tentado que foi, nele, com ele, também tentados somos. Fomos e somos tentados.
Mas também, como diz Santo Agostinho, para que nele e com ele, como venceu as tentações, nós também sejamos capazes de vencê-las. É possível vencê-las. As venceremos quando a palavra for a nossa força, quando a fé for a nossa motivação, o impulso para a vida nova. 3 foram as tentações de Jesus no deserto. A de ser o Messias da abundância. A primeira tentação. E o demônio pegou Jesus numa situação delicada. Estava com fome. Astuto como é, conhece também as nossas fraquezas. E é a partir delas que ele nos tenta. Para fazer de nós, homens e mulheres, capazes de tomar outros caminhos que atendam nossas faltas. Quantas faltas temos? Quantas ausências? Quantos vazios? Jesus pego na fome e proposto a ele multiplicar as pedras, transformar as pedras em pães. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Venceu a tentação. Que o demônio queria fazer dele o Messias, o esperado, da abundância. Ao invés de saciar a si, que estava passando fome, ao invés de pensar só em si, na abundância para si, a proposta de Jesus foi outra. É a proposta da partilha. Não do pensar só em si. Venceu a tentação da abundância para si, pensando no horizonte mais amplo da abundância para todos. A segunda tentação de Jesus, quando foi seduzido a ser o Messias, o esperado, o libertador do poder, pelo poder. A usurpação do poder a favor de si mesmo. E Jesus vence a tentação do poder, da usurpação do poder, porque como Filho de Deus, Deus que é, poderia tudo fazer. Poderia até evitar que o demônio não se aproximasse dele. Mas quando permitiu que se aproximasse dele, ensinou-nos também, como educador que foi e que é, que também nós nos provamos, nós nos exercitamos, é quando somos tentados. Imagine, se nós não passássemos por tentações, o que seria preciso provar em nós? O que seria preciso exercitar em nós? Em si as tentações não são ruins, porque são também oportunidades de nos conhecermos melhor, oportunidade de crescermos, de progredirmos na fé, de progredirmos na orientação educadora da palavra, do educador por excelência que é o Senhor. Jesus venceu a usurpação do poder, que continua sendo uma tentação do nosso tempo, que continua sendo uma tentação dentro da igreja e também fora da igreja no mundo. Até se diz, quer conhecer uma pessoa melhor? Dê a ela o poder. E ela vai demonstrar quem ela é. Jesus venceu a tentação do poder, a tentação de usurpar o poder a favor de si mesmo, pelo serviço. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Podemos vencer a tentação do poder quando compreendemos o poder como um serviço, não como um alto benefício, não para vangloriar a nós mesmos. E por fim, Jesus venceu a tentação de ser o Messias do prestígio. Messias do prestígio, da fama, do status, do clamor.
Jesus venceu a tentação do prestígio, colocando-se de maneira simples, humilde e serviçal, fazendo de sua vida uma vida oferecida, uma vida ofertada no amor. Ser prestigiado, buscar o prestígio, ser valorizado, acolher palmas, também é a tentação de nossa sociedade. Podemos vencer as tentações, irmãos e irmãs, como o Senhor as venceu. E aí é forte esta palavra de Santo Agostinho. Em Cristo, com Cristo, no Cristo, que humano como nós venceu as tentações, nós também somos chamados a sermos vencedores das tentações. Qual é a sua tentação hoje, no tempo que você vive, na realidade em que você se encontra? A Quaresma é oportunidade para esse mergulho dentro de nós mesmos. Estamos nos sucumbindo às tentações ou vencendo-as? Não simplesmente pela força de nossa inteligência, pela força do nosso próprio ego, ou pela força, o que é melhor e mais indicativo, da palavra de Deus, do educador por excelência, que é Cristo, que é para nós caminho, verdade e vida. Estamos aqui, como nos diz a primeira leitura, para colocar aos pés do altar os nossos cestos. Quando o povo de Deus, passando pelo deserto, também foram sucumbidos, caíram, levantaram, foram infiéis, experimentaram o amor de Deus, que nunca faltou para com eles, retornaram o caminho, agora eles chegam à terra prometida. Colhem os primeiros frutos da terra prometida e oferecem ao Senhor. E ao oferecer esses primeiros frutos, eles recordam toda a memória de 40 anos de caminhada. Mas eles também professam através destes cestos, que colhem os frutos logo que entrar na terra prometida, eles professam a fé no único e verdadeiro Deus libertador, o Senhor Javé, o Senhor Adonai, que em Cristo se atualiza a verdadeira libertação para nós. Recolhendo tudo que está em nossos cestos, os cestos da nossa vida, do grupo da Sagrada Face, das nossas famílias, saibamos colocar e oferecer ao Senhor, lembrando, memorizando toda a presença dEle conosco, nas lutas, desafios, dificuldades, como oportunidade também de renovar nossa fé nele, o verdadeiro e definitivo libertador. O Senhor nosso Deus, Pai de todos nós, que em Cristo é o educador por excelência, o caminho, a verdade e a vida. Olhando para o quadro da Sagrada Face, quando diante dele nos colocamos, façamos a memória dele, o educador, libertador, que foi até o fim fiel, como disse o Evangelho. Depois de Jesus vencer as 3 tentações, o demônio o deixou para voltar no tempo oportuno. Qual foi o tempo oportuno? A hora da sua morte. Porque até na hora da sua morte, ele foi tentado a descer da cruz. Se és o Filho de Deus, se você libertou e gerou a vida em tantos, desça da cruz e nos salve. Ele poderia descer, era Deus, mas não desceu, não sucumbiu à tentação. Até no momento mais cruel, foi quando o demônio voltou novamente. Olhando para o quadro da Sagrada Face, contemplemos a face de tantos e tantos irmãos que sofrem. O mistério da paixão e morte de Jesus que está estampado. Ainda agora com esta guerra que vivemos, nem bem terminou uma pandemia, como é o ser humano, quando se deixa mover pelo poder, pela usurpação da ganância, da autoridade, da coação. Mas não vamos esquecer das outras pequenas guerras frias que a gente também infelizmente faz e trama
na nossa família, dentro da igreja, onde a gente trabalha. Não esqueçamos dessas. Olhando para o quadro da Sagrada Face, olhemos para o Cristo libertador. Olhemos para o mistério da sua paixão que nos toca, sem esquecer o mistério de sua vida e ressurreição que nos salva. Irmãos e irmãs, com alegria e fé, vamos fazer o caminho de nossa quaresma, confiantes na palavra de Deus e deixando-nos por ela ser provocados e convidados à vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,